empreendedoras acham que ter uma loja virtual é mais fácil e barato, enquanto outras acham que loja física dá mais credibilidade. Mas será que isso é verdade? Hoje nós vamos falar sobre os prós e contras de cada uma dessas opções, para ajudar você, a decidir o que faz mais sentido para o seu negócio. Mas antes, ajuda a gente a chegar em mais empreendedoras. Compartilhe esse episódio aqui com uma garota que tem que conhecer o nosso canal e saber sobre todos esses temas que a gente já trouxe aqui no Garotas que Lideram. Bom, primeiro, para saber o que compensa mais, se é a loja física ou a loja virtual, é bom a gente saber sobre o que mudou no mercado em 2025. Aqui eu vou listar algumas coisas que se expandiu, não que mudou drasticamente, porque a gente sabe que as mudanças levam tempo. Então, se mudou drasticamente em 2025, é porque talvez lá em 2019, 2020, teve uma evolução no mercado também. Bom, a primeira coisa foi o seu consumidor. E a gente já fez, um app falando sobre isso. E você pode conferir no Garotas, depois de assistir esse episódio para entender mais sobre o seu consumidor nos dias atuais. A segunda coisa foi um forte aumento da escolha de pessoas em optarem por criarem um e-commerce graças à acessibilidade, às tecnologias, porque muitos nem sabiam disso antes da pandemia, Mas também teve um crescimento do consumo local e presencial, graças também a um efeito da pandemia que fez com que o contato, entre pessoas fosse escasso por aquele tempo ali. O que fez, as pessoas valorizarem o presencial de todas as coisas. A terceira foi o aprimoramento da IA e a automação das coisas, que servem para auxiliar as empresas, principalmente no digital, para criação de conteúdo, desenvolver imagens mais realistas e atrativas. E aqui, gente, eu abro um parêntese, por quê? Porque tudo da inteligência artificial, a gente tem que ter um certo receio, tem que ter moderação e consciência, Porque essa ferramenta não substitui o ser humano. Ele foi criado, para ser um auxiliador do ser humano. Então, ele substitui algumas tarefas com os nossos comandos que a gente dá, mas não necessariamente ele vai substituir em tudo que a gente precise. Então, eu andei, testando a inteligência artificial para gerar alguns posts, e o que eu percebi? Eu percebi que as fontes são muito parecidas entre um post e outro, as imagens, tem um padrão ali. Isso é graças, ao banco de dados que os programadores, subiram ao desenvolver ela para aquele banco ali de dados. Então, acaba que não substitui completamente, mas dá para ser usada como auxiliar, Por isso que, por exemplo, eu não uso IA para atender os clientes, porque é um comando ali que você põe e vai ser genérico. Então, eu não gosto de usar IA para atender clientes e nem para gravar vídeos, Igual tá tendo uma onda muito grande de fake news que as pessoas estão pegando a foto das pessoas e fazendo ela falar coisas que ela não falou. Então, eu, particularmente acho que não é de bom tom usar uma foto minha para dar algum recado, para transformar em vídeo para dar um recado na minha loja, porque dá a impressão que é golpe. E eu vi, gente, que tem gente que ainda faz propaganda, no YouTube mesmo, tem muitos vídeos de IA que dá nitidamente para perceber que é IA. A quarta e última coisa que mudou no mercado, foi o impacto das novas ferramentas de pagamento. Então, o Pix parcelado, as carteiras digital. Então, ficou mais fácil de fazer pagamentos, O que antes a gente tinha a opção de ser cheque, cartão e dinheiro. Hoje em dia a gente tem o Pix parcelado, tem as carteiras digitais, E tem outras
várias formas de pagamento para facilitar o consumo no digital. E agora, né, que a gente sabe o que mudou no mercado em 2025, vamos dividir essas duas categorias e falar sobre as vantagens e os desafios de ter loja virtual e loja física. Vamos começar pela loja virtual. Quais são as vantagens? A primeira vantagem é o custo inicial, por ser baixo, né, mais baixo do que a loja física. Então, algum dinheiro que você teria que destinar para pagar uma conta de aluguel, de água, de luz, você estaria destinando para comprar mais mercadoria, né, que seria o caso. Mais alcance, né, de clientes. Então, você vende para qualquer lugar do mundo, do Brasil. A terceira coisa, flexibilidade para vender sem precisar estar presente o tempo todo. Então, se você tiver uma boa gestão ali, você vende o dia todo, 24 horas por dia, sem, né, dedicar aquele tempo ali para estar presente, para estar na loja e tudo mais. A possibilidade de automatizar os processos com IA, que é justamente colocar a inteligência artificial para substituir você em alguns processos, né, do seu e-commerce. Bom, e já que a gente já citou as vantagens, vamos citar os desafios também. Um dos desafios é a concorrência alta. Então, é difícil se destacar. Então, tem que investir em branding, tem que investir em criação de conteúdo autêntico e identidade visual diferenciada e marcante. A segunda coisa, dependência de tráfego pago ou redes sociais. Então, se você não tiver nas redes sociais, se você não divulgar o seu produto, você não vai vender. Dificilmente você vai vender se você tiver uma loja virtual. O estudo sobre frete. Então, você obrigatoriamente, né, se você vende para o Brasil todo, você tem que fazer um estudo sobre frete, logística, que podem gerar problemas. Bom, os clientes não podem tocar ou experimentar o produto antes da compra, o que faz, né, que a gente tenha que redobrar a qualidade das fotos, fazer mais vídeos no corpo, para as pessoas terem dimensão de como aquele produto é realmente para ela, né, ou ele não ter uma frustração quando chegar o produto na casa. E agora vão algumas dicas, né, para quem quer abrir uma loja virtual. Bom, escolha a plataforma certa para criar um site, porque traz muita credibilidade. Gente, atualmente, se você não investir em um site, muito dificilmente os clientes vão comprar na sua loja, porque é muita informação. Então, gera uma certa dificuldade para eles, sabe? Então, quanto mais você puder reduzir o tempo, né, que ele for comprar ali, mais possibilidade você tem de vender. Então, aqui ó, estão, né, algumas sugestões de sites. Eu cito a Nuvem Shop, a Bag e a Offset, que são sites que eu conheço, que eu acompanho o conteúdo. Bom, investir em tráfego pago ou em criação de conteúdo. Então, em essas duas coisas, ou uma dessas coisas, você tem que investir. Se você não investir em tráfego pago, você tem que investir em criação de conteúdo, porque senão o seu produto não vai ser divulgado para os seus clientes, né? E tem que ser estratégicos. Criar um atendimento humanizado para compensar a falta de contato físico. Então, quanto mais você humaniza, quanto mais você mostra a sua cara, quanto mais você gera, né, cria histórias e conta histórias para os seus clientes, mais eles vão criar uma relação com você ali de proximidade para ter confiança para comprar o seu produto. E a última coisa, ter uma boa política de trocas e devoluções. Isso é muito importante, porque é um dos setores que mais dá problema, né? E faz as pessoas não comprarem mais. É esse quesito aqui. Já que a gente falou de loja virtual, vamos, né, falar da loja física. As vantagens de ter uma loja física. O cliente pode ver, tocar e experimentar o produto com facilidade, o que facilita, né, para a compra. É fácil de fidelizar os clientes. Por quê?
pois simplesmente a pessoa está passando ali na rua para resolver outras coisas e ver a sua loja, né? E aí ela decide conhecer mais do seu trabalho, comprar de você. Então isso ajuda também a fidelizar clientes e a ter, né, menos custo com o marketing digital. Mas também tem os desafios, que são os custos de aluguel, a energia, os funcionários, os impostos. A segunda coisa, horário comercial. É limitado. Não vende 24 horas por dia, né? Como é o do online. Então você tem que abrir as portas, né, para você estar vendendo ali. Terceira coisa, depende da localização para atrair clientes. E depois, né, o risco de estoque parado se não houver fluxo constante. E aqui vão algumas dicas para quem quer abrir a loja física. A primeira dica é escolher um ponto estratégico e analisar o fluxo de pessoas. Por quê? Porque se você não tiver um ponto estratégico, você não vai vender tão frequentemente quanto se você tivesse estudado melhor para estar, né, colocando sua loja ali naquele ponto. Por isso que muitas lojas abrem e fecham em menos de um ano, porque não escolheu o lugar estratégico. Criar experiências sensoriais. Então, fazer os testes, né, dos produtos, da qualidade do produto, ter, né, um cheiro específico para sua loja, a música no ambiente, né, que representa a loja ali. A gente tem como exemplo o Boticário, né, que a gente já chega perto da loja, a gente já sente o cheiro do perfume, que são só deles, que eles desenvolveram, para a gente criar essa conexão sensorial. Bom, unir o físico ao digital. Então, não ficar só dependente da loja física. Então, se você vende no espaço físico, não é que você tem que estar ali 24 horas no digital, mas usar como um complemento, sabe? Então, divulgar no WhatsApp, no Instagram, coisas essenciais sobre os seus produtos, para as pessoas terem uma conexão ali. E, né, usar vitrines chamativas e iluminação para atrair os clientes. Então, assim como a loja online, as lojas físicas também têm que ter uma boa estratégia para vender e para ter diferenciação também. E qual que é o melhor modelo para você? Antes de você decidir, né, qual que é o melhor modelo de loja para você, é fazer algumas perguntas para refletir. E aqui eu listei algumas para vocês. Quanto você pode investir neste momento? Você prefere lidar com atendimento presencial ou digital? Você tem um público que compra mais online ou presencialmente? Está disposta a aprender sobre tráfego pago e redes sociais? Seu produto precisa ser experimentado antes de comprar? Talvez, gente, também não é ficar preso no eu vou ficar só online, eu vou ficar só digital. Talvez a melhor escolha que você tem é fazer uma loja híbrida, né? Que é meio loja física e meia loja presencial, né? Que você complementa ali um ao outro. Só que é importante ter estratégia nesses dois. Então, quanto mais você desmembra o seu negócio, mais bem organizado tem que ser, para ser um complemento, né? Então, por exemplo, eu tenho uma loja online. Então, eu posso fazer um showroom para fidelizar aquelas clientes ali, ou as possíveis clientes que têm, né, o interesse, para tirar aquela dúvida delas ali, me conhecerem o produto de forma exclusiva. Então, você tem ou quer abrir uma loja virtual, física ou híbrida? Então, vamos trocar umas ideias. Comente aqui nos comentários, que eu quero conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho e sugerir também uma melhor alternativa para você nesse momento. Então, eu fico por aqui e na próxima segunda nos vemos novamente. Até lá!